Olá, eu sou Elisamara Segala, sou pediatra e fiquei responsável por conversar com vocês sobre identificação e resolução de problemas na mama. Gostaria de agradecer ao Oitava Regional mais uma vez por estar participando da oficina e parabenizar pela iniciativa, mesmo com a pandemia, mesmo não podendo reunir, né, aglomerados, ela não deixou de levar para vocês, né, material novo e atualizado. Então, vamos lá. Amamentação, como todos sabem, né, é uma prática que requer muitos, né, enfrenta muitos desafios, e diferente das outras espécies, que ela é algo instintivo, né, a gente não precisa ensinar um macaquinho, né, uma vaca a amamentar o seu filho, né, seu filhote. A amamentação, ela precisa de uma preparação, né, ainda na gestação, então ela precisa ser aprendida, né, tanto para amamentar quanto o desmame. E nesse processo ele apresenta muitas dificuldades. E a maioria das mães, elas querem, elas tentam amamentar, mas elas precisam de ajuda, né? Então, a gente vai conversar sobre como identificar e como ajudar, né, resolver os problemas relacionados à mama durante esse processo da amamentação. Essa referência ali, muito do que a gente vai conversar é sobre, né, material da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, disponível no Jornal de Pediatria e num curso, né, de amamentação disponibilizado pela Sociedade Brasileira. Então, a dor, ela é responsável por cerca de 10% dos desmames precoces, né, e eu achei interessante que numa das capacitações da Sociedade Brasileira foi citado um artigo de 1958, que ele era exatamente a mesma referência atual. Então, já naquela época, né, no British Medical Journal, eles já citavam que a dor era responsável por cerca de 10%. Então, a gente continua com a mesma referência. Cerca de 80% das mulheres, ela tem dor na primeira semana, e é uma dor considerável, assim, normal, é um desconforto, devido à sensibilidade da mama, tudo mais. Mas se a dor persiste após a primeira semana, né, após o parto, ou se ela é uma dor, né, intensa, que causa choro, então não está dentro da normalidade. A gente tem que identificar, né, o que está acontecendo e resolver o mais precoce possível. A dor pode alterar o humor, o sono, prejuízo das atividades diárias, inclusive se a nutriz tiver uma história pregressa de ansiedade, depressão ou enxaqueca, ela pode ter uma percepção aumentada da dor e permanecer até com dor crônica, né, durante todo o período em que ela amamenta. Né? Então, tem mães que amamentam por 1 ano e meio, 2, 3, e ainda assim tem um desconforto. Então, a maior parte da origem da dor é responsável, né, ali o esvaziamento mamário inadequado. Então, vamos lá. Como que um médico ele pode ter um bom êxito no diagnóstico e no manejo? Obviamente, com uma anamnese detalhada e um exame físico muito adequado, né? Então, a gente tem que se perguntar, né? Qual é o local da dor? Né? Quando uma mãe, uma nutriz, chega com uma queixa de dor na mama, né? Mas a dor é na mama ou é no mamilo? Quando que dói? É no início da mamada? É durante a mamada? É pós a mamada? É uma dor contínua? É uma dor que vai e volta? É uma dor intermitente? Eu visualizo lesão na pele ou não? Baseado nisso, a gente vai, né, tem esse fluxograma que vai direcionar para inúmeros diagnósticos, né, os principais. Então, se a dor é na mama, com que frequência ela ocorre? Ela é uma dor intermitente ou é uma dor contínua? Se ela é uma dor intermitente, quando que dói? No início da mamada, durante a mamada ou após a mamada? Se a dor está no início da mamada, a gente pode estar diante de uma ejeção dolorosa. Se a dor é durante ou após a mamada, ela tem ardência, tem fisgada, tem prurido, né, associado, pode ou não ter lesões na boca do bebê, a gente está diante de uma candidíase. E se a dor for contínua, é em toda a mama ou ela é uma dor pontual, né? Se a dor for pontual, em qual é o local? Qual é o quadrante? Tem febre, né? Tem sinal sistêmico associado, né? Tem sinais flogísticos,
Então, a gente pode estar diante de uma mastite, até mesmo de um abscesso, né? E se a dor for difusa, a mama está túrgida, está volumosa ou está normal? Se a mama estiver túrgida, podemos estar diante de um engurgitamento mamário. Já se a dor for no mamilo, tem anormalidade visível na pele? Se tem, como que é essa normalidade? É um ponto branco, né? Ou levemente amarelado, ou tem vários pontos? Podemos estar diante da obstrução de um ducto. Ele está avermelhado, seco, tem vesículas, pode ser uma dermatite de contato. Se tem vermelhidão, se tem crostas, é uma lesão úmida, pode ser uma infecção bacteriana. E se ela tiver eritematosa, descamativa, brilhante, podemos estar diante de uma cândida, né? Se ela tiver avermelhada, tiver escoriações ou fissuras, uma pega inadequada ou uma anquiloglossia, que é o frênulo, né, muito curto do bebê, que impede dele fazer o movimento adequado na extração do leite. E se tiver pálido, arroxado ou uma dor aguda, podemos estar diante de um vasoespasmo. Já se a gente não vê uma normalidade no mamilo, pode ser uma pega inadequada, né? Ou um vasoespasmo também, que não dá para descartar, que a gente só consegue ver no momento que a mãe está amamentando. Então, a injeção dolorosa, ele é um reflexo, né, a resposta, um reflexo vigoroso da ocitocina, então uma resposta rápida e forte, onde distende os ductos de uma forma muito rápida, isso gera uma dor aguda. Tem mãe que descreve como se estivesse rasgando, né, sente o leite descer como se estivesse rasgando. Então, geralmente é associado a uma hiperprodução láctea, as mamas ficam muito cheias, elas têm vazamento espontâneo do leite, e pode ter até recusa do bebê enquanto mama o seio, porque o bebê ele se engasga, ele tosse com facilidade, a mãe tira o bebê e parece que tem uma torneira aberta, sabe? O leite fica vazando e algumas mães até querem colocar de volta rápido na boca do bebê e o bebê não está dando conta de mamar todo esse fluxo, né? Então, a recomendação é massagear delicadamente a mama antes da mamada, não nos intervalos das mamadas, mas imediatamente antes, a mãe faz uma massagem mais delicada, estimula um pouco o mamilo, né? Faz massagem, movimento circular ao redor da mama, para que não sinta esse reflexo tão forte da ocitocina, né? Então, o leite, ele vai descendo de uma forma mais tranquila. E se por acaso a mãe perceber que o bebê engole mais rápido, né, ele está engolindo mais rápido, ele não está dando conta desse fluxo, tem que tirar o bebê, tem que ordenhar. Ah, mas quanto que eu ordenho? Ordenhar até parar de sair espontaneamente, né? Geralmente uns 30 ml, 40 ml é o suficiente. Então parou, né, parou esse fluxo rápido, volta a colocar o bebê mamar novamente. Também amamentar numa posição mais inclinada, né, uma inclinada para trás, ou posição, por exemplo, cavaleira, nessa foto, que o bebê tenha melhor controle do fluxo. Com relação à candidíase, é uma dor desproporcional à lesão. Isso que chama muito a atenção. A mãe refere uma dor intensa, é uma queimação, tem coceira, né, um prurido associado, é uma fisgada, é um desconforto, assim, importante, e ele persiste após a mamada. Então, é durante ou após a mamada. E quando ele atinge os ductos, a cândida atinge os ductos, ele irradia para a mama inteira, ele não fica restrito ao mamilo. Então, o mamilo e a areola, eles ficam brilhantes, né? O bebê pode ser assintomático e mesmo assim ele transmitir. Então, o fator de risco é umidade, calor, né? O uso recente de antibióticos, utensílios contaminados, a mamadeira, o bico, né? Às vezes a concha, esses dispositivos que as mães usam ali, uma concha coletora que fica muito tempo, né? Fica abafado, tem conchas que não tem nenhuma ventilação. Então, a recomendação é evitar fontes de reinfecção ou infecção, né? Esses dispositivos artificiais e usar os antifúngicos, inicialmente tópico, mas tem que tratar ambos. Então, são 4 vezes ao dia por 10 a 14 dias. No bebê, a gente pode usar anistatina, solução oral, ou um miconazol. O miconazol, ele é um gel,
Então, isso é importante que a gente passe numa gaze e passe em toda a região da boca do bebê, né? Não para a gente colocar o gel puro no bebê, mas é importante que atinja toda a região que a mãe vê comprometida, e se não vê lesão no bebê, passa pelo menos na gengiva e na bochecha, né? Uma quantidade suficiente para passar em toda a cavidade oral. E na mãe, o miconazol, gel oral, no momento que passa no bebê, passa também na mama, ou o clotrimazol. E, se for necessário, um tratamento sistêmico, o fluconazol, 150 miligramas em dose única, ou, se for resistente, né, 7 a 10 dias e 100 miligramas. Com relação à mastite, essa imagem que vocês estão vendo, ela é a mais comum, quadrante superior lateral. Ela pode vir, né, ter ou não uma infecção bacteriana associada. Então, mastite não é sinônimo de antibiótico, tá? Então, 10% das mulheres apresentam, né, mastite, e durante todo o período da amamentação, tem referências que citam até 30%. Então, ela é mais comum nas primeiras 3 semanas e cerca de 8 a 10% tem recidiva da mastite. Também a causa de abandono da lactação, principalmente se já teve, né, uma reincidência. Fator de risco, mamadas infrequentes, remoção ineficaz do leite materno, engurgitamento mamário, desmame abrupto, obstrução de ducto, lesões como porta de entrada, por exemplo, fissuras, escoriações, fadiga materna excessiva, que também interferem na imunidade da mãe, né? A mãe não consegue descansar adequadamente. E o quadro clínico, então, febre, dor no corpo difusa, dor na mama, né? Calor, rubor, pode ter uma parte mais endurecida, geralmente é unilateral, mas ela também pode ser bilateral. Qual é a recomendação? Não parar de amamentar e otimizar o esvaziamento da mama. Então, colocar o bebê mamar com mais frequência, e o que ele não conseguir esvaziar a mama deve ser esvaziado. A gente orienta repouso, né? O tratamento tem que ser precoce, antes das 24 horas, né? Sempre que possível. Analgésicos e anti-inflamatório. Então, o paracetamol, o ibuprofeno são bem seguros, e conforme a evolução, digamos que em 24, 48 horas tem que estar bem melhor. Se não demonstrou uma melhora significativa, é o momento que a gente entra com antibiótico terapia, que pode ser a cefalexina, 500 miligramas de 6 em 6 horas, ou clindamicina, ou dicloxilina, por 10 a 14 dias. E, obviamente, né, orientar muito bem a paciente que, se não tiver melhora significativa em 24 ou 48 horas, tem que retornar para reavaliação, porque cerca de 3 a 10% evolui para abscesso, e principalmente se a mãe tiver mastite e ela interromper a amamentação naquela mama, e o abscesso ele necessita de drenagem, né, cirúrgica, ele pode causar deformidades, né, então ele é bem mais complicado de tratar depois. Ali vocês podem ver uma foto de uma deformidade da mama após um abscesso. No processo de cicatrização, ela ficou retraída. Cultura do leite, a gente coleta, então, quando, né, apresenta má evolução, após 48 horas de antibiótico, se tem recidivas, se é uma mastite hospitalar, ou se um caso grave, né, ou a mãe alérgica a antibióticos habituais. Então, a decisão de usar antibiótico ou não, ela é eminentemente clínica e deve ser realizada por um médico que está assistindo a paciente. Com relação ao engurgitamento mamário, conhecido como leite empedrado, né? O fator de risco é o 3º ou 5º dia pós-parto, a pojadura do leite, né? Que é onde a demanda é pouca ainda e a produção é muito maior do que o bebê é capaz, né, de dar conta de mamar. Pode ocasionar, né, um fator de risco início tardio da amamentação, mamadas infrequentes, né, ausência de mamadas noturnas, ou bebê que mama muito pouco tempo, né, mamadas de duração curta, e o uso de suplementos desnecessários, né, isso que são ineficazes do bebê. Então,
o não esvaziamento adequado da mama, ele vai fazer com que o leite fique retido no alvéolo, que vai fazer uma distensão alveolar, vai comprimir os ductos, vai obstruir a saída, né, daquele fluxo do leite, que vai piorar ainda mais a distensão alveolar e vai aumentar ainda mais a obstrução. Então, isso vai gerar um edema, devido a essa estase vascular e linfática, que vai gerar um feedback, né, para o cérebro para inibir a produção do leite e posteriormente reabsorção. Porém, o tratamento, ele é o esvaziamento da mama, né? Esse aumento da pressão dentro do ducto, né, intraductal, ele deixa o leite mais viscoso. Então, daí que vem o termo empedrado, né? A gente tem que fazer exercícios para que a gente consiga fluidificar esse leite, movimentar esse leite, e a gente consiga esvaziar a mama de uma forma mais fácil. Então, dá um desconforto importante, pode dar uma febre baixa, um mal-estar, as mamas ficam dolorosas, difusamente avermelhadas, volumosa, edemaciada, brilhante e dificulta a pega do bebê. É como se o bebê fosse abocanhar uma parede. Então, a gente tem que preparar a areola, né, ordenhar a areola, deixar ela mais flácida, ponta, para que o bebê consiga abocanhar. A prevenção é iniciar a amamentação o mais cedo possível, amamentar em livre demanda, na técnica correta, e evitar o uso de suplemento desnecessário. Não estou dizendo que o suplemento tenha que ser evitado sempre, né? Quando ele tem uma indicação médica, ele pode ser dado. Mas essa mãe, ela, né, já tem um sinal de que ela tem bastante leite, então se for preciso suplementar, é interessante que a gente oferte o próprio leite da mãe, que a gente consiga ordenhar e ofertar o próprio leite do bebê. Então, o tratamento é esvaziamento da mama. Essa massagem tem algumas técnicas, né, de Mori adaptada, de Marmé. Então, consiste em fazer movimentos circulares, né, com as duas mãos na mama, no sentido horário, anti-horário, procurar nódulos, né, fazer o shake. Shake é o balanço da mama nesse sentido vertical, né. Sabe quando eu ouvi uma paciente uma vez falar assim que é como se fosse um ketchup que você sabe que tem dentro, que você faz assim para ele ir mais para a ponta. Quando a gente faz esse balanço, além da gente movimentar o leite e fluidificar ele, que ele está viscoso, está parado, a gente direciona ele mais para frente, para a saída, né? E eu achei muito feliz esse exemplo, porque é realmente isso que acontece. Então, quando o leite começa a pingar espontaneamente, é o momento que a gente pressiona em C, né, contra o tórax, e vai esvaziando, né, contra o tórax e apertando no sentido para frente. Manejar a dor, analgésicos, anti-inflamatórios, dar um suporte emocional para a mãe, tem que tranquilizar a mãe, porque a gente tem que falar que isso vai durar pouco tempo, que vai passar, né, que a mama dela possivelmente não vai mais ficar tão engurgitada dessa forma, né, apoiar a mãe, porque o suporte emocional, ele vai ajudar, né, até na liberação ali da ocitocina e vai esvaziar a mama de uma forma mais fácil. Cuidado com as compressas, tanto a compressa fria quanto a compressa morna. Então, a compressa fria, ela gera uma vasoconstrição, diminui o edema, diminuindo, né, a produção do leite, ela pode ser usada para alívio da dor, mas ela não resolve o problema, a gente tem que esvaziar a mama. Não pode deixar a compressa mais do que 5 a 15 minutos, né? E tem que ter cuidado, porque é mesmo o mecanismo de você, às vezes, fazer um machucado, você coloca alguma coisa, um gelo em cima para diminuir edema, né? Porque o frio, ele diminui realmente, né, esse edema, mas ele vai dificultar um pouco mais a saída do leite. E já a compressa morna, ela pode facilitar a saída do leite, mas ela tende a aumentar ainda mais a produção. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, até no sentido de orientar a mãe no chuveiro, né? Vai no chuveiro, fica lá 15 minutos. Então, pode sim facilitar a saída, mas aumenta a produção e pode piorar a situação. Então, a gente vê ainda que temos muitos profissionais de saúde que não se atualizam, que isso era uma prática lá antiga, né?
E a gente, quando for usar esse mecanismo de compressas, né, tem que estar junto com o paciente, tem que estar assistindo durante todo o tempo, né? A sensibilidade da mama, ela também pode estar alterada, facilita queimaduras. Então, se a gente for usar, tem que ter alguém que, né, assistindo nesse momento. E o suporte da mama, é importante também usar um sutiã firme, né, não apertado. Mas um sutiã firme, ele ajuda também a prevenir essa hiperlactação. Com relação à obstrução de ducto, vocês podem ver ali na imagem, né? Dois ductos, um do ladinho do outro ali, eles estão, né, obstruídos. Nem sempre a obstrução do ducto, ela tem esse ponto na frente, assim tão evidente, né? A mãe, ela pode perceber também uma azeitona, assim, perto da região da areola, mais dolorosa, né? É, a dor é localizada. Quando a gente percebe esses nódulos na frente, eles são muito dolorosos, né? É muito sensível, não cursa com febre. E a recomendação, né? Remover esse plug com uma gase estéreo ou uma agulhinha estéreo. Senão a gente não consegue liberar. Ele é um dos sinais de que o bebê também pode não estar sugando de forma efetiva. Tem que evitar roupas apertadas, né? Pomadas desnecessárias que possam estar ali otimizando, né, o fechamento de algum ducto. Otimizar o esvaziamento mamário, colocar o bebê mamar de outras posições, outras formas, tanto na lateral, quanto em cavaleira, quanto na tradicional, para que ele sugue de forma efetiva, né, todos esses pontos que são saídas do leite, e manejar a dor, né, se necessário. Com relação às dermatoses, vocês podem ver uma dermatite de contato, né, são duas lesões, né, de dermatites, e geralmente elas são em resposta a algum produto cosmético, alguma pomada, concha, bico intermediário, ela é avermelhada, pode ter vesículas, crostas, tem prurido, placas. Então, a recomendação é afastar o fator desencadeante e o tratamento com um corticoide tópico, que no caso o mais recomendável é uma mometasona, 2 vezes ao dia, por cerca de 5 dias. Em alguns casos, pode ser continuado até 2 semanas, mas geralmente 5 dias é o suficiente. E, se necessário, para o controle do prurido, o hidroxicizina. Infecção bacteriana, então a lesão ela é mais úmida, você não vê ela tão seca quanto na dermatite atópica, né, ou de contato. As crostas são amareladas, tem fissuras persistentes e difícil cicatrização, né, geralmente colonizada pelo estáfilo, e o tratamento é a mupirocina pomada 3 vezes ao dia por 10 dias, e, se necessário, a cefalexina como antibiótico sistêmico. Com relação à pega, então a pega inadequada, ela pode gerar fissura, escoriações, vesículas, dilacerações e erosão. Vocês podem olhar essa imagem, né, essa do meio, ela tá formando uma valeta ali, né, uma fissura ao redor do bico. Então, essas do lado, né, esquerdo ali, uma escoriação importante, e existem vários mecanismos, né, de lesão, de trauma no seio. Mas, como vocês podem ver, existem vários tipos de mamilo, tem mamilo normal, tem mamilo protuso, muito protuso, tem mamilo plano, tem mamilo invertido, tem mamilo pseudo-invertido, que é aquele que com a sucção ele vai para fora, diferente do invertido, né? E cada mamilo, ele tem um mecanismo, uma técnica mais adequada para facilitar a pega, né? Então, quando está diante de um trauma na mama, tem que ver se o problema, né, maior está na forma ali da mama ou até mesmo no bebê. Então, temos que avaliar a sucção do bebê, né, com a luva, né, ver se ele está sugando adequadamente, olhar a língua dele, se ele tem o freno muito curto, se ele consegue, né, colocar a linguinha para fora para que ele consiga fazer esse mecanismo adequado. E essa imagem ali é de uma mãe do nosso hospital, num ano que a gente estava fazendo uma campanha do aleitamento,
e as mães, né, que concordaram em tirar fotos amamentando, e essa é uma delas. Vocês podem ver que é uma mãe mais velha, né, dá para ver, era uma mãe bem experiente, e ela tinha múltiplos filhos. E na hora que ela for colocar a bebê mamar, a bebê pegava só a pontinha, né? E uma pega. Então não é porque é uma mãe que já tem outros filhos, né, que a gente não precise instruir a técnica, porque ainda tem muito disso. Ah, ela tem 2, 3 filhos. Ah, ela sabe, né? Ela já amamentou. Então, nem sempre, né, a mãe sabe a técnica correta, mesmo tendo outros filhos. Então, por isso é importante a gente passar a orientação a todas. Qual é a recomendação? Então, a pega e o posicionamento adequado, né? Variar posições da mamada. A mamada, ela tem que ser assimétrica, né? A pega do bebê tem que pegar a maior parte debaixo da areola, não pode pegar, né? Se ela pegar, por exemplo, do bico para cima, vai fazer escoriação. Se ela pegar só o bico, ela vai fazer, né? Tem mais chance de fazer as fissuras. Então, a parte de baixo, ela é a mais importante, né? E se tiver muita dor, a mãe tem que amamentar pela menos dolorosa primeiro. E se não for possível devido à dor, tem que extrair o leite e ofertar num copinho até que dê um tempo para que essa mama se recupere, cerca de 2, 3 dias, a mãe vai ordenhando, né, e a mama vai sarando. Então, aliviar o engurgitamento, se houver, né, para facilitar o abocanhar do bebê, analgésicos, se tiver o frênulo curto, né, a correção cirúrgica, aplicar o leite materno ou compressa úmida, ou até mesmo a lanolina, ela tem sua indicação, né, pura, após a mamada. Então, assim, não é a umidade ali, ela vai ser importante para a cicatrização, mas não é para manter essa mama úmida o tempo todo. Então, aí que vem de novo, né, essa orientação de concha, né, porque já tem uma lesão, você colocar uma concha, você abafar, né, vai ficar o calor, pode facilitar mastites, infecções fúngicas. Então, o próprio leite mesmo, ou a lanolina no local, né, não passar em toda a mama, mas no local que está machucado, após a mamada, aplicou, deixa ventilar, e depois da outra mamada, né, aplica novamente. Então, é para manter o mamilo sem contato com a roupa. Popularmente fala-se rosquinhas, que são feitas de fralda, ou colocar 5, 6 gases, né, que a gente enrola e coloca, né, ao redor da mama, para que o mamilo ali, quando entra em contato com a roupa, ele não desepitelize, né? Quando for tirar, é como se ele tirasse essa camada que está ali recuperando, a gente desepiteliza novamente. Então, é importante deixar ele ventilado e não esse contato tão próximo ali com a roupa. E a laser terapia de baixa intensidade, né, tem sido promissora e tem sido importante ali no alívio da dor. Com relação ao vasoespasmo, ele é uma isquemia intermitente em resposta à exposição ao frio, muito doloroso, pode durar segundos, geralmente ele dura alguns minutos, raramente até 1 hora, mas ele é possível, né, que se estenda mais tempo. Cursa com mudança de cor do mamilo, então primeiro ele fica pálido, esbranquiçado pela falta de irrigação, depois ele fica arroxado, e a terceira fase ele volta, né, irrigação. Ele começa durante a mamada ou após a mamada, após o banho e em locais muito frios. Geralmente tem história familiar ou até mesmo pregressa de fenômeno de Raynaud, né, nos dedos, e a recomendação é evitar o frio, evitar os traumas no mamilo, uso de vasoconstritores, usar compressas mornas e, se for necessário, um tratamento medicamentoso, a nifedipina. Geralmente, o máximo é 30 miligramas dia. Nem sempre a gente precisa usar toda essa dosagem, né? Então, pode se iniciar com 5, e a maioria das mães, elas toleram bem 10 miligramas de 12 em 12 horas. Se for preciso mais que isso, a gente tem que monitorizar a pressão, né? E ver se a mãe, a aceitação dela. Porque geralmente baixa a pressão e nem todas têm uma tolerância boa com a nifedipina em doses maiores.
Aqui eu quero deixar uma sugestão, né, para os meus colegas, para o profissional de saúde, usar o e-lactância. Então, o e-lactância, ele é um site muito bom, se você tem dúvida, né, eu preciso medicar a mãe com algum problema específico, será que essa medicação pode interferir ou não? Então, tem medicamentos que são aparentemente inocentes, que fazem mal, por exemplo, nimesulida, risco alto, né? E já o ibuprofeno que a gente usa é totalmente seguro. Então, o que for, né, a faixa verde é porque é totalmente compatível com a amamentação. E quando não for, ele vai dizer o motivo, né, e determinado tempo. Então, use o e-lactância, que ele costuma ajudar muito, né? Capacite-se, né? O slogan desse ano é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Então, de todos é de todos, né? Incluindo gestores, fazendo leis que ajudem a mãe a ficar mais tempo em casa, né? Não é todo município, por exemplo, que tem aquela lei que a mãe solicita ficar 2 meses a mais e consegue, né? Então, tem municípios que ainda a lei são os 4 meses, já tem outros que aderem e dão 2 meses a mais, né? Vocês vão ter uma aula só disso, né, de leis na amamentação, mas tem alguns benefícios, né, que nem toda mãe sabe, e, né, os gestores são extremamente importantes ali na promoção, né, desse tempo em que a mãe, né, fica em casa com o bebê. Então, o profissional de saúde não é algo que é só do médico, né, só do técnico, só da enfermeira, não é só no pré-natal, não é no hospital, não é né, na rede básica depois, é um compromisso de todos. E também envolver o familiar, né, a rede de apoio da mãe. Então, a gente tem que trazer, né, junto, né, o pai, o companheiro, o avó, né, quem for essa rede de apoio da mãe, que a gente comprometa junto, né, que eles consigam dividir essas tarefas com a mãe, que ela consiga ficar mais tempo, né, focar mais no aleitamento, porque não é fácil amamentar e precisa sim de muito apoio. E se a gente não der esse apoio no sentido de dor na mama, no momento que ela precisa, com certeza ela vai estar dentro desse 10% que vai, né, ir para o desmame precoce. Então, é tempo de promover, de proteger, de apoiar o aleitamento, né, se capacite. E essa semana teve a capacitação, né, a abertura do agosto materno pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E estava lá, o slogan da sociedade era assim: pediatra, faça a diferença, né? Incentive o aleitamento e transforme a vida de uma família. E eu estendo a todos os meus colegas, né, multiprofissional, vocês também fazem a diferença, né? Então, transforme a vida de uma família, não é só o bebê. Uma criança saudável é uma família que sai menos do trabalho, né? Porque uma criança doente, os pais têm que perder o trabalho, é custo com medicação, é estresse, né? É noite sem dormir. Então, faz muita diferença, né? Então, promova, né? Mude, transforme a vida daqueles que você tem condições de alcançar, né? Então, estimule. O leite materno não é só uma fonte nutricional perfeitamente adaptada para a criança, mas um remédio mais específico e personalizado que é dado no momento em que a expressão dos genes está sendo aperfeiçoada para a vida. É uma oportunidade de saúde que não deve ser desperdiçada, né? E essa criança vai ter uma herança genética ali, né? Que vai propiciar uma herança para a vida inteira dela, né? Então, hoje a gente sabe que o leite materno, ele tem RNAs, micros RNAs, que eles são excretados, né? E isso modifica a expressão gênica da criança, né? A epigenética nada mais é do que a mudança ali né, do fenótipo que a criança vai manifestar. Então, fica, né, uma frase, né, do Vítora: e se não tiver amor, né, nada serei. Ame o que você faz, né? Acredite na diferença que você faz. Então, não adianta a gente se esforçar,
a gente se sacrificar, a gente estudar exaustivamente, a gente trabalhar exaustivamente. Se a gente não tiver amor naquilo que a gente faz, a gente não consegue realmente fazer a diferença. E você, profissional de saúde, você faz muita diferença, né? Na vida daquela pessoa que você está dando alta, aquela gestante que você está acompanhando no posto, né? Que você já começa a falar da importância do amamentar. Quando não tem né, aquela gestante, aquela puérpera retorna na primeira semana e não tem mais vaga, mas você tira ali 15 minutos, você consegue auxiliar ela, ajudar, identificar o problema que está acontecendo na pega, né? Então, isso certamente vai fazer a diferença na vida dela, né? Ontem eu ouvi também que as atletas, né, lactantes, elas reclamaram, né, para as Olimpíadas que não seria possível levar o bebê delas, e elas fizeram o maior reboliço nas redes sociais, e o presidente das Olimpíadas voltou atrás e falou que sim, que elas podem levar. Então, elas cederam, e a gente vê que o mundo está fazendo um movimento a favor da amamentação, né? As mulheres querem amamentar e elas precisam de ajuda. Então, seja você um instrumento dessa ajuda, tá? Muito obrigada. E esse é o Matheus, né? Meu bebê que está com 4 meses agora.